Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. É sempre um prazer, uma alegria, uma honra contar com você, com a sua audiência. Você sabe que todo episódio tem sempre algo tão especial que nós não programamos, que nós não desenhamos, mas que Deus nos oportuniza. E hoje é um dia muito especial. Eu quero que você se achegue, se acomode, porque eu estou aqui com uma mulher incrível. Ale, seja muito bem-vinda ao Sabrina Obrigada, Cast. Sabrina. Eu que quero agradecer a oportunidade. Nossa, é uma honra estar aqui com você. Pessoa que eu admiro demais e eu estou muito agradecida que Deus cruzou nossos caminhos e que eu possa estar aqui pessoalmente com você. Ah, eu estou muito feliz e como de costume, você já sabe, trazer uma breve apresentação. Ela também é minha colega de profissão, não só na advocacia, como na docência. E por isso que eu costumo dizer que a vida não cabe no Lattes. Eu digo da docência porque a gente que vem dessa estrutura acadêmica, a gente conhece muito o currículo Lattes, que é aquele currículo Isso, gigante, cheio de cheio coisa. de coisas. E a vida da gente muitas vezes não cabe no Lattes, mas de forma breve, a Lê, ela é advogada. Depois ela vai falar mais, mentora de carreira. Ela é, eu diria, uma mentora de primeira. Ela tem um chamado tão especial, a gente nem tinha combinado de falar isso, que se desdobra dentro de uma trajetória tão profunda de ministrar a palavra, de trazer socorro, acolhimento, direção, tomada de decisão. Ela é professora há muitos anos, ela é esposa, ela é mãe, ela é amiga. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. A gente começa a ouvir sobre advogada, professora há 16 anos, me corrijam, mais de 16, né? Porque pouco importa o tempo que você está assistindo, talvez ele até, esse percurso já seja maior. Tem time, tem um escritório de advocacia, mas eu gosto sempre de começar fazendo essa pergunta. Essa grande mulher, essa fortaleza, ela tinha que sonhos na infância? O que é que você sonhava ser? E como é que você foi chegando a esse lugar e a essa posição que você ocupa hoje? Bom, a Alexandra criança queria fugir com o circo, né? Olha, Então, a gente já começa assim. Conta para nós e eu vou anotando que eu vou aprendendo, tá? bom, eu sou de uma família totalmente disfuncional, de um lar onde tínhamos alcoólatra. Então eu sempre falo, né? Ninguém olha para criança. Aquela criança queria consertar tudo aquilo. Então o direito era isso, chegar na faculdade, né, e querer consertar essa história. Eu lembro que no primeiro dia de aula, que você tem que falar o que você quer com o direito, né? Aquelas coisas, eu falei que eu queria processar meu pai e minha mãe. Olha que Nossa. legal, né? A pessoa chega na faculdade com o intuito de processar os pais. Queria fugir com o circo, Queria fugir depois com o circo, queria exatamente. processar pai e mãe. Mas meus pais tiveram um curto relacionamento, né? Eu tenho 47, vou fazer 47 anos agora em 2026, e há 47 anos ter uma filha na adolescência era quase um crime. A sociedade, né, trazia isso, era um padrão social. Então, eu sempre falo que o machismo é um padrão social porque é construído. Então, naquela época, ter um filho na adolescência, meus pais eram adolescentes, então eu acabei ficando com o núcleo paterno, porque via de regra é no Materno. núcleo materno, mas eu fui para o núcleo paterno porque minha avó materna ela estava doente, né? Hoje a gente sabe, ela tinha câncer, estava muito mal. Então eu não consegui ficar com ela nesse núcleo. E a minha mãe é filha temporão, né? Que fala. E então, meus tios já eram todos casados, então não tinha espaço naquela família materna. Eu tive que ficar com a paterna. Então, nessa família paterna, eu tinha um avô que era alcoólatra, mas era um avô muito carinhoso. É onde eu aprendi a dar amor. Porque era dele que vinha, Desse avô. desse Uau. avô paterno. Minha avó, né, portuguesa, matriarca, né, aquela que domina todo mundo, era sempre na voz dela, é ainda, né? Por mais que ela tenha a idade dela, ela ainda fala, as coisas acontecem desse jeito, né? Sim. Então, ela foi criando os filhos dessa forma. Um lar que só tinha homens, Uau. esse lar só tinha homens.
E eu me considero, né, a irmã mais nova dos meus tios. Que conviveram É a contigo. irmã mais nova do meu pai. Porque meu pai se referia, quando ele ia falar da mãe dele, do pai dele, ele falava comigo como se eu fosse a irmã mais nova dele. Então, esse vínculo paterno eu não tive. E a minha mãe, por conta, né, do processo que aconteceu, naquela época eu fui retirada da casa da minha mãe pela piruinha do Conselho Tutelar, que na realidade era juizado de menor, porque era a lei de 79, né, do Sim. Código do Menor. E eu fui para essa casa. Então, a minha mãe, ela não tinha o direito de convivência comigo. Eu não tive esse laço materno Com ela com e ela, seu não. pai estava nesse lugar de irmão. De irmão, né? Tanto é que eu chamo a minha avó de mãe até hoje. Apesar de já ter colocado ela, né, de forma sistêmica no lugar que ela tem que estar de avó, mas o título ficou. A Então a referência referência ficou. Mas como era um lar muito disfuncional, também na casa da tua avó. não, na casa da minha avó era um lar Era disfuncional. disfuncional. Era, porque era uma mulher que, querendo ou não, mandava naqueles homens. Ela governava. Ela governava. E o que que eu aprendi? Que mulheres Governo. governam. Né? Que mulheres são as últimas a falar. Então, depois que eu conheci a palavra, que eu entendi qual é o papel do homem nesse casamento, qual é o nosso papel quanto mulher neste casamento, o que é o papel do casamento, eu tive muitas, né, questões pessoais para tratar. Porque Porque eu essas eram as suas porque, leis. exatamente, porque a minha referência era que a mulher manda, a mulher faz e a mulher é a única que pode falar, o homem não. A última palavra é Era dela. dela, né? Então essa mulher, que a minha avó, por mais que que ela é uma mulher forte, uma mulher que me ensinou princípios de trabalho, de honestidade, não se mexe nada de ninguém, eu ainda tinha questões para trás para Ela era resolver. rígida. Super rígida. Eu não posso cortar o cabelo assim porque você vai parecer sua mãe. Você não pode rir porque mulher não ri desse jeito. Não Nossa. pode ter amigas porque que tipo de amigas? Eu não Não podia confia em ter, não ninguém. confio em ninguém. Mulher não pode ter amizade com filhas. Eu, né? Eu não tinha amizades com filhas de mulheres separadas. Não Porque é um essa bom mulher não é um exemplo. bom exemplo. Mas que exemplo é um casamento que você não tem também amor, não demonstra carinho pelos seus filhos, né? Então, também tem isso. Então, todas essas questões, dentro da minha vivência, quando eu conheci a palavra, foi difícil. Eu imagino. Porque você tem E que desconstruir a sua é, vida para reconstruir. sim. E dentro desse contexto, dentro desse cenário, dentro dessa realidade, já não, eu acredito que seja, não sei se já pensava em alguma dinâmica profissional. O direito você já pontuou, fui lá com esse intuito e você ficou no direito? Conta pra nós, Não, como na foi? realidade, o meu pai é advogado. O meu Hum, pai foi o primeiro da família a se formar, a ter um diploma, tá? E eu não queria ser comparada com ele, porque eu fui comparada o tempo todo. Então eu fugi do direito. Eu fui fazer recursos humanos. conta pra nós então. Nem tem esse curso mais, né? Então eu fui fazer recursos humanos, porque era uma área que eu gostava. Meu pai falava que eu não ia ser professora, porque professora ganha pouco, então ele não deixou eu fazer o magistério, que na época era magistério, né? Depois você saía do ensino médio, o último Sim, ano você escolhia. sim. Ele não deixou eu fazer magistério. E então eu fui fazer recursos humanos. Então eu fiz um curso no Senac na época, tinha tipo um tecnólogo e fui trabalhar com treinamento e Um desenvolvimento de RH. pessoa, de Uhum. RH. Então essa área é uma área que, querendo ou não, era da professora. Era daquela pessoa que queria ensinar, Sim, teu dom de né? mestre estava ali. Tava ali. Então eu peguei isso e fui. Então eu implantei ISO em empresa há muito tempo, trabalhava nessas empresas, né? Fazia treinamento. Gente, eu fiz ISO, ensinava a pessoa a escrever. Que lindo. Já dava, alfabetizava ali. Porque A a professora já professora estava ali. já E você estava precisa prestar preparada. atenção nisso, porque há facetas suas que podem estar ocultas, como a Lei falou, através de frases, afirmações, sistema de crenças daqueles que vieram antes de nós. Sim, sim. Você não E pode ser professora, porque professora ganha mal.
E isso ficava na minha cabeça. Então, quer dizer, não posso fazer o magistério, mas eu posso desenvolver o magistério. Hoje eu sei que eu desenvolvi ele, já estava lá desde pequena. Latente. Latente. Outra coisa é o empreendedorismo. Se você me contar falar qualquer coisa que você quer fazer, na minha cabeça já vem assim, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Isso sempre foi. Na frente da casa da minha avó tinha uma casa que chama os Vicentinos, Tá. né? Que os católicos entregam lá e essas pessoas vão buscar remédio, roupa, comida, fazer aquela fila de pessoas. E na frente da casa da minha avó, eu via aquelas pessoas todo dia à tarde lá. O que eu comecei a fazer? Eu vendia suco e baconzitos. Olha só. A gente vendia ali, fazia uma banquinha, sabe o que tem nos Estados Unidos? Claro. Gente, eu já tinha. Quando eu vejo lá o pessoal vendendo suco, né, nos Estados Unidos, as criançadas fazendo isso, eu fazia isso, vendia baconzitos. Eu abria um saco e vendia porçãozinhas. Que eu Ou pegava do seja, armário da minha avó, né? olha só, ainda Ainda multiplicava. multiplicava, né? Tinha, não era tangue, era um outro lá, que suco. A gente fazia que suco e eu vendia o copo de suco, vendia o copo de água, Tudo fracionado. tudo fracionado. A pessoa ia lá. Quando não, eu tinha muita dó, aí eu dava. E eu dava minhas roupas também, né? Já praticava Já praticava. a generosidade Isso em já é, essência. exatamente. Uma vez É eu lembro seu. que a minha avó encontrou uma menina na rua e perguntou assim pra ela, porque minha avó foi muitos anos costureira. E a minha avó vendia roupa, né? E antes de ter 1,99 na vida, minha avó ia pro Paraguai, minha avó montava enxoval, porque minha avó trabalhava numa loja que era de roupa, cama e mesa, né, que eles falam. E ela montava enxoval, a pessoa ia lá e falava: minha filha vai casar. Minha avó montava tudo, até a camisola da noite de núpcias, tal, tinha tudo bonitinho. Ela vendia, o que faltava ela ia buscar no Paraguai, nunca esqueço disso. E a minha avó viu essa menina com essa roupa e foi falar pra ela, porque minha avó mandava costurar. Comprava os cortes, mandava costurar a roupa. E a menina tava com a minha roupa. Então não tinha outra pessoa. Aí a menina falou: ah, não, foi uma menina que me deu lá embaixo, perto dos Vicentinos. Aí minha avó falou: você deu a roupa pra menina? Eu dei. E até hoje, toda vez que eu tiro alguma coisa, as pessoas falam assim: ah, mas você não vende suas roupas? Porque suas roupas é cara. Eu falo: não. Porque do jeito que vai, volta. Sem dúvidas. Que lindo isso. Né? Se Deus deu a oportunidade de eu comprar, por que eu não posso doar? Sim. Né? Eu acho que eu nunca vendi nada Eu também meu. não. Nunca vendi. Sempre. E tenho o costume que é de se eu comprar algo novo, Tem que tirar eu alguma tiro coisa. alguma coisa Principalmente que você não tá usando, né? que não está usando e que a gente fica criando situações Exatamente, fica lá. fictícias de que um dia que Um nunca dia eu vai vou chegar. emagrecer, vou usar. Um dia vai chegar. Não, não, nada disso. Então, essa veia do empreendedorismo, Do do magistério. magistério, entendeu? Tudo isso, aí eu vendo a minha avó Ela foi nesse saindo para nesse contexto, trabalhar. ela foi um grande case para você. Exatamente. Então, vi Sim. ela sair, trabalhar, ela cuidar daqueles homens, né? Porque eu tinha um tio alcoólatra também, que tinha 2 filhos e estava dentro de casa. E Nossa. ela cuidava desse, né? Saía para buscar, muitas vezes na madrugada. Ela não entrava no bar, ela enfiava nós, né? As crianças que vai buscar dentro do bar, ver se seu tio tá lá. Então, ela deixava cada um em cada bar Buscando. buscando, né? Os Uau. 2 filhos dele e eu de menina ali. Então, toda essa questão de que essa mulher vai resolver, ela que vai fazer, então essa veia de empreendedorismo veio disso. Dela mostrar que ela saía, tava faltando um item para ela vender, ela ia atrás para buscar, Resolvia. resolvia. E Exatamente. quanto tempo você ficou em RH? Em RH, eu fiquei quase 15 anos. Nossa, uma baita jornada ali. É. E quando é que você resolveu iniciar o curso de direito? Conta para nós. É assim, quando você tem. Eu fugi do direito, né? Porque eu não queria ser. Por conta da história do seu pai, nós já entendemos, Não né? queria ser comparada Comparada a ele. de forma alguma, então eu fugi do direito. Mas eu ainda achava que eu precisava completar isso. Tá. E aí abriu uma faculdade na minha cidade, né? Eu sou da primeira turma da Faculdade de Direito Unimax de Indaiatuba, que os donos da Unimax eram donos de um grupo de escolas que eu tinha estudado na cidade de Campinas quando eu fui morar com meu pai, porque nesse meio tempo eu fui morar com meu pai. Meu pai ia casar, minha avó falou: agora você cuida da sua filha, Agora, agora vai. E eu estudei nessa escola e eram os donos. O que eu fiz, né? Porque o não eu já tinha. E eu sim. sou meio cara de pau. Eu falei, mandei um e-mail
para um diretor, falei, olha, você lembra de mim? Fiz ensino médio aí e tal. Eu queria estudar direito, mas eu não tenho condições. Eu falei assim, tinha uma bolsa. E aí ele me deu uma bolsa, Que na época, de linda! 50% para o Sério? primeiro ano. E aí Pro pro primeiro primeiro ano. ano. Mas aí eu vivi de bolsa vereador, que na cidade tinha, então eu tinha 20% de bolsa vereador, mais a pontualidade de pagar no dia, mais o FIES que depois aconteceu, Mais eu força de fiz. vontade, mais Mais força muita de fé, vontade, mais vai. determinação, vai Isso. pegando. E aí, eu trabalhava numa empresa, no gerente de RH, e de final de semana eu aplicava concurso público, que tinha uma menina que estudava comigo, que tinha uma empresa de concurso público, ela vendo a minha situação de querer, como que eu ia pagar a faculdade e tal, ela falava, olha, se quiser, mas é pouco que ganha, R$ 50, meio período, 70 o dia inteiro. Gente, mas vamos lá. Em Era dinheiro, 2006, eu era lembro dessa dinheiro. Eu fase. pagava uma conta de água, uma conta de luz com Sim, 70, sim. comprava, Para fazia aplicar a compra prova. para aplicar a prova. Olha Eu de lembro. novo a prova aí, ó. Olha de novo a docência aí, Verdade. ó. Prova docência. Aí. Sinais, sinais divinos. E aí eu ia. Quando eu chegava lá nos lugares, gente, às vezes tinha que chegar à minha escola, que tinha que limpar a escola para poder fazer o concurso. De tão suja que tava. Tão suja que tava. E aí eu liderava já a galera. Vamos para cá, vamos resolver. Então essa questão de liderança também era já daquela menina. Já tinha uma determinação daquela menina. Gente, eu nunca fui mandada embora. Eu sempre fui pedir a conta ou pedia para me mandar embora para eu ganhar mais. Nunca chegaram para mim e falaram assim: "Ah, você é péssima, tchau, vai embora, porque você não tá Você fazendo." não cabe aqui dentro Não, desse não. E aí escopo. eu fico hoje meio chocada, né? Que a galera não quer. Ah, não, é só o que eu fui contratada para fazer. Nossa. Gente, eu fiz tanta coisa que isso levou para mim, para estar dentro do meu negócio E hoje. a gente cresce tanto. Tanto. Quando nós estamos disponíveis, as coisas acontecem. Exatamente. E foi dessa forma que hoje muitos dos meus ex-chefes estão no meu escritório e eu sou Como advogada clientes. deles, como Ah, a clientes. gente acredita, mas veja, ouvindo você, essa pulsão de vida de não temer o não, de ousar e Isso. não ter a preocupação, porque você poderia pensar, nossa, mas o que é que será que o dono dessa faculdade vai pensar? A gente não fica muitas vezes nesse lugar, o meu respeito, afinal de contas, não é? Nossa, eu não sei se vai pegar bem. Não, você foi lá e fez. E toda vez que eu. E aí no direito, quando você sai da faculdade, que você pensa assim, agora, O que é né? que eu vou O que que eu fazer? vou fazer? Passei no exame, o que que eu vou fazer? Eu não sei advogar? Naquela época não tinha esse monte de curso que tem hoje, Não. que você acessa e tá tudo ali. Não tem. Eu falo que hoje tá muito mais fácil e as pessoas não conseguem entender isso, Eu acho que né? está tão fácil que as pessoas estão perdidas dentro dessa Exatamente, facilidade. exatamente. Não sabe utilizar os recursos que tem, né? Deus está dando os recursos, as pessoas não sabem utilizar. Eu ligava para amigos, para professores. Eu já fui perguntar para o juiz: "O senhor me desculpa, mas eu não sei fazer. O senhor poderia me ensinar?" E olha que lindo, E o juiz porque olhar para mim e falar assim: "Nossa, doutora, que humildade, senta aí. Vou te sim. explicar." Fala um pouco mais sobre isso, porque veja, aqui você tocou para mim num ponto fulcral que tem castrado muitas pessoas, que é dificuldade de reconhecer que não sabe e pedir ajuda. Porque as redes sociais te coloca num lugar, né, de expectativa e realidade. Você ir lá, criar uma situação para que você chame a atenção do seu público, para alguém olhar para você é uma coisa. Mas você ser humilde e reconhecer as suas vulnerabilidades Uau, e dizer, olha, eu não sei tudo e nem deve saber tudo, porque até Jesus voltar, estamos num processo de aperfeiçoamento. Então a gente não tem que saber tudo mesmo. Porque quando a gente quer sentar numa cadeira de dizer eu sou, você não é nada. Porque as pessoas não vão chegar até você. Você não consegue nem ter cliente. Porque você está num patamar de soberba. boa, E soberba precede o quê? A a queda. queda. Então você não pode estar nesse lugar. Você tem que sim. E quando você faz esse lugar de estar nesse ambiente vulnerável, de ser vulnerável,
Não é fraqueza, muito pelo contrário, você iguala a muitas pessoas. Aí a pessoa vai querer ir no seu negócio porque ela vai entender assim, ela é igual a mim. Gente Você como a faz gente. conexão com as pessoas, Sim. porque é gente como a gente. Então eu não preciso, né, utilizar de argumentos mentirosos, porque eu às vezes falo, né? Outro dia a pessoa falou para mim, não, mas a fulana é advogada de sucesso, ela anda de Prada, tal, ela faz isso. Eu falei assim, gente, não é isso a advocacia. A advocacia é além disso. A advocacia tem um único objetivo: você levar paz às pessoas. Boa. Não é justiça, é paz. Porque justiça tem sinônimos diferentes. Mas você está ali sentado com um advogado que está te dando paz, o que Suporte, vir, suporte, orientação. exatamente. O que vai acontecer do seu processo é com Deus. Porque às vezes o cliente senta na minha frente, eu falo para Deus, eu não conheço o coração dele, mas o Senhor conhece. Então o Senhor me usa de instrumento, porque o talento e dom foi o Senhor que me deu. Amém. Então, e ser vulnerável e dizer que você não sabe e perguntar, gente, não tem problema nenhum nisso. Quem foi que disse? Onde está escrito que você tem que ser o suprassumo da vida? Então, quando você quer esse lugar, você só vai ter ansiedade, as coisas não vão acontecer, Seu fluxo trava. tudo e nada vai para frente. Você fica ali, ó, E travado. você foi nesse movimento E autodidata foi, e fui perguntando e foi. foi. E aí, quando é que, a partir daí, você montou a estrutura com o time, que eu quero que você conte pra gente, fale um pouco, inclusive, desse trabalho que, olha, é um baita trabalho, tem uma baita equipe. Como é que as coisas foram se desenrolando? Então, a gente É, se forma, você sim. falou. E tá tudo bem, tá? Não sabemos tudo, ou dentro do direito a gente sabe quase nada. Eu acho que a gente precisa urgentemente. Eu sinto essa inquietação, não sei como é para você, de uma mudança radical na matriz curricular Sim, das sim. formações. Por quê? Porque nós aprendemos muito, mas o feeling, o dia a dia, o tato, o comportamento, como se expede uma guia, qual é a estrutura, como atender com excelência um cliente, como é que se lida com uma logística dentro de um segundo grau, como é que se coloca dentro de uma realidade prática, a gente acha que ainda tem muito a caminhar. Mas dentro desse contexto, como é que as coisas foram acontecendo? Ó, para começar, o pessoal fala assim: eu vou fazer advocacia porque minha avó acha bonito ter um doutor na família, Eita! né? Escuto isso de alunos. Ah, fui fazer porque entre medicina e advocacia. Gente, tem um monte de coisa que você pode fazer. Só que primeiro, hoje, no atual, né, vida que temos, para você entrar numa faculdade de advocacia, de direito, desculpa, de exercer a advocacia, você tem que gostar de gente. Boa. Você está É a falando mesma isso? coisa de vender sapato. Gente, não dá pra você trabalhar no shopping se você não gosta das pessoas, porque tem gente que entra lá, desce todos os sapatos, né, pra pessoa, e ela precisa pensar, muito obrigada, vai embora. E aí é o seu trabalho, o seu ofício. Porque quantas são as pessoas que chegam lá na advocacia, não querem pagar consulta, porque você tá. Por que você cobra consulta? Ué, por que que o médico cobra consulta? Pois é, você está falando de uma coisa tão importante que me lembrou um momento da minha história em que eu estive a serviço da Escola Superior da Defensoria. E eu era docente e capacitava também aqueles que estavam recém-aprovados no concurso, no certame. E a gente precisa entender que a vida da gente não pode e não vai fluir, não precisa estar vinculada aos padrões do que disseram para nós. E também é Uhum. algo que eu acho que dentro de diversas áreas, e hoje com as redes sociais, está ampliado, que é o tal do status e é o ego. Isso, Por que, que eu ego estou te é. dizendo isso? Porque quando nós começávamos a treinar e capacitar os recém-aprovados na defensoria, eles não queriam atender pessoas. Mas, Então, gente, vamos entender, a defensoria pública é o órgão que constitucionalmente que mais está, atende pessoas. está atrelada à guarda, tutela, proteção dos menos favorecidos. Exato. E essas pessoas, elas queriam estar isoladas em gabinetes luxuosos, sem atender o assistido. Não, mas quantos são os que pensam assim que vão para Dubai semana que vem, tirou a carteira hoje, né? Tá lá, fez a outorga da carteira e amanhã já vai estar em Dubai. Eu escuto pessoas que mandam um currículo para mim e falam assim: ah, mas eu vou ganhar quanto? Para buscar um espaço no escritório, né? Mas eu vou ganhar quanto?
Aí eu, Antes de buscar nos dizer o que faz, quer saber o que vai ganhar, né? exato, e não é assim. A carreira é uma construção diária. Boa, fala mais disso. É todo dia. Você tem que Carreira. aprender a atender, você tem que ter um bom ouvido, você tem que não se envolver emocionalmente, porque tem gente que faz transferência com o cliente, porque dela leva todos os traumas dela pro processo. Aí você tá perdido, né? Porque daí você tem cegueira técnica, né? Fica cego. Aí você não vai ajudar nem seu cliente, nem você. Aí quando acontece isso, eu sempre falo para os meus mentorados ou para os advogados que trabalham comigo, tem que ir para terapia, né? Vamos tratar isso. Você sim vai ter empatia, sim, mas você tá ali naquele momento técnico. Boa. Só que se você não souber ouvir o cliente, você não vai conseguir construir a história do cliente. Você é o porta-voz do seu cliente. Você tem que estar com tempo disponível para isso. E presente. E presente, exatamente, presente. Então, isso é uma construção. Uma construção. Ah, outra coisa, rotina. Boa, fala mais. Tem gente que não quer rotina. Eu amo rotina, gente. Se eu não tiver rotina, eu não trabalho. Fala mais sobre isso. Por As que que pessoas você não acha que as pessoas querem, não querem rotina? porque é chato. Eu já escutei isso, mas a rotina é chato. Eu tenho uma secretária que trabalha na minha casa e ela falou uma vez assim pra mim, ela tá há muitos anos comigo. Ela falou assim um dia: "Nossa, trabalhei para uma outra advogada e eu nunca te encontro, porque eu chego, você já saiu, né? Eu vou embora, você não chegou". E eu falei assim: "Ué, trabalho, né?". Ela falou assim: "Então, mas é que a outra dormia até meio-dia". E essa visão que eu tinha do advogado. Eu falei assim: "Então, porque a pessoa está em outro lugar. Ela acha que tem um status de advogada dormir até meio-dia. Me desculpa. O status do advogado, a gente é advogado 24 horas. Lá em casa eu falo assim, não façam nada errado, porque não vai sair na mídia assim, ó, você fez errado. Vai falar assim, fulano, filho da advogada, ou Fulana marido de da tal, advogada, é. entendeu? Fez isso. Por quê? Porque a gente leva com a gente. É verdade. Mas tem que ter rotina, construção. Como que eu posso chegar no meu escritório? Eu tenho uma equipe de 14 pessoas, 14 mulheres, porque eu só trabalho com mulheres. Como que eu chego no meu escritório derrotada, mal vestida, Abatida. abatida e depois do meio-dia? Que exemplo que eu estou dando de construção? Nenhuma. O empreender, todo mundo fala, você quer empreender para não ter hora. Não. Queria Nossa. te dizer que você não tem hora mesmo, tá? É. Só que trabalhando. Que muitos querem sair do CLT porque não querem ter horário para colocar o dedinho no cartão de ponto, no E, relógio cê- de e ponto. você sabe, muito bom, e eu quero que você fale mais sobre isso. Nossa, gente, você está vendo um mix de informações e de conteúdos que a gente está gerando. Saiu uma matéria, final de 2025, apontando que nós estamos vivendo uma crise dentro desse lugar. Eu estou falando com um É expert em verdade. recursos humanos, Sim, né? Além sim. de tudo que a gente já viu que ela se coloca e serve ao mundo. Por quê? Porque nós temos uma estrutura hoje de mundo em que as pessoas elas estão sendo estimuladas a empreender, mas estimuladas a empreender sem uma metanoia, sem Sem a nada. compreensão do que é de fato Isso, empreendedorismo. isso. E elas estão apegadas à ideia da liberdade geográfica, trabalhe a hora que quiser. Algumas pessoas, cuidado com esses conteúdos, dizendo que trabalhe 4 horas por dia Não e existe terás isso. resultado no Não existe empreendedorismo. isso. E do outro lado, a gente tem as pessoas que estão no assistencialismo. Então, de um lado você tem, e o mercado de trabalho está passando por essa crise. Sim. E veja, nós não estamos dizendo que você não deve empreender. Nós estamos aqui Não, em conversa de você tem empreendedora, que mas você fazer tem um que plano de entender. negócio. Sim. Como que você vai fazer o empreendedorismo sem um plano de negócio? Que E sem horas se que você capacitar. Você não se capacita, você vai lá, pega o seu fundo de garantia e eu fico chocada com isso. Abre um negócio sem fazer um estudo para ver se naquela rua é bom. Se, Se o seu negócio precisa ser físico, sim. porque hoje tem um monte de Se coisa que tem se mercado. tem mercado para isso. É por isso que as pessoas abrem e quebram, porque falta planejamento. E quando você não planeja, alguém vai planejar para você. Eu sempre Boa. falo isso. O governo vai planejar para você, sabe? Sua família vai planejar para você. Você nunca vai ter. Que nem eu já ouvi de mentorados, ah, mas eu quero abrir meu próprio escritório, porque eu vou ter mais tempo com meu filho.
eu vou dizer para você que esse é um pensamento, na minha concepção, errado. Porque se você não tiver um horário para essa criança, de rotina dessa criança, que exemplo que você está dando para ela? Vai Sim. ser mais um adulto disfuncional. Trabalhar dignifica a vida, dignifica o humano. Trabalho dignifica e a gente dá exemplo para os filhos. Vou dizer para você que dá, porque minha filha, a mais velha, com 26, quando era pequena, teve que fazer um trabalho na escola sobre os animais e que representava os pais. A minha filha me desenhou uma formiga. Uau! Eu tenho tatuado a formiga que ela desenhou. Era o presente do Dia das Mães, que foi dado para a família. O presente era uma formiga. O que formiga representa? Trabalho. O que eu passei para ela? O que você passa para o seu filho? Que você vai dormir até meio-dia? E E eu não assim, tô dizendo que não precisa descansar, gente, não é isso. É que tem que ter rotina. Como é que você constrói uma carreira dormindo? sem dúvidas. Você tem que ter planejamento. É que o que você está trazendo, e eu concordo, é que você precisa só ter a clareza Isso. daquilo que você almeja e um overview do que Exato o significa. que significa. Que nem, eu posso ficar em casa, posso ficar de pijama. Pronto, sua mentalidade já tá tudo errado. Se você trabalha em casa, tem que levantar e tem que se arrumar para trabalhar. O seu cérebro, ele tem que estar ali certinho. Agora é o momento do meu trabalho. Eu não vou fazer, misturar as coisas, entendeu? Não vou fazer uma reunião como na pandemia ficou muito claro sobre isso. Eu lembro que eu fiz uma audiência na pandemia e que a servidora estava passando roupa. Estava tendo uma audiência, ela estava passando roupa Enquanto a audiência enquanto a acontecia. audiência acontecia. Aquilo para mim ficou horrível. Nós Ah, tivemos algumas cenas chocantes na várias, pandemia, né? né? Várias. Várias. A outra tava de roupão, daquele desenho do. Eu falo daquele urso cor-de-rosa do Toy Story. Ela tava com um roupão daquele, a servidora. Então, peraí, não é porque você tá na sua casa, você tá a trabalho. Então, Nós o seu tivemos algumas cenas de cérebro. colegas em rede, nós tivemos algumas cenas Dirigindo, de colegas dirigindo. dirigindo, nós tivemos cenas de câmeras abertas com profissionais transando. Exatamente. Então, eu falo, não é porque você não está no lugar. O seu cérebro tem que entender que você está ali fazendo um trabalho. E a vida fica disfuncional, né? Total. Aí, porque tem um monte de gente adulto disfuncional, eu falo. Por quê? Porque depois da pandemia, a galera achou que, vou ficar na minha casa, vou trabalhar da minha casa, não vou ter hora para fazer as coisas. Aí não sabe por que a vida não vai para frente. Ale, você está falando e me vem a inspiração de te fazer essa pergunta. Para quem está ouvindo, porque algumas coisas são desconfortáveis de se ouvir. E se identificaram, nossa, Ale, eu acho que eu estou nesse lugar de. Estão planejando por mim, a rotina tá caótica. Se você pudesse dar um conselho para quem está nesse lugar e está olhando para a nossa conversa dizendo, eu estou perdida, qual seria o passo um para começar a arrumar tudo isso? Pegar um papel. Eu costumo ter caderno, né? Eu tenho um monte de Moleskine, caderno, eu gosto de escrever. Tem gente que gosta de bloco de nota, não interessa onde você vai escrever, mas eu ainda prefiro caneta e papel, Também. tá? Caneta e papel, nada do dedo. E escrever. E colocar lá, primeiro, o que você quer da vida? Onde você quer chegar? Tem um documentário muito bom no Netflix que é o Playbook, que são de treinadores, né? De vários. Playbook, não Playbook. conheço. São de treinadores mesmo, de treinadores de futebol, tem daquela tenista, né? Então ele. Era Serena, né? Serena, é. Ele fala vários. Eles ensinam como que eles treinam as Olha que pessoas, legal. né? E uma das coisas que eu aprendi lá no Playbook, depois com muitas leituras, é ativar o neurônio espelho. O que é isso? Perfeito. Vou dar aqui o exemplo que ficou mais recente, midiático, da Raíssa, a skatista, que ela vai fazer a última prova que ela foi, né, campeã de novo, que ela para e ela desenha o trajeto que ela vai fazer com o skate. Isso é ativar o neurônio espelho. O que é isso? Ela está visualizando aquilo que ela vai fazer. E ela faz exatamente. Primeiro que ela fala, eu sou boa, eu sei fazer, eu vou. E aí ela fala, eu vou descer, vou fazer isso. E ela faz isso sempre.
E lá no playbook, um dos treinadores, ele explica por que que ele coloca o time todo para assistir o adversário. Para ativar na hora que você está jogando, para você lembrar como que aquela pessoa que está jogando contra você, ela age. Então, quando eu, por exemplo, vou treinar, que a mentora nada é que uma treinadora, vou treinar um advogado para uma audiência, eu peço para ele, mas você já assistiu a audiência? Você já viu uma audiência? Ah, não, mas eu vou chegar no fórum. Você abre a porta, senta e vê como que o juiz trabalha. Vê como seus colegas se comportam. Eu fiz muito isso sozinha, você acredita? Desenha como é a mesa. Qual é o lugar do reclamante, da reclamada quando é trabalhista, que é diferente do cível. Sim. Desenha, marca, para você ativar e lembrar. Então, a primeira coisa que tem que fazer é escrever e colocar no lugar visível. E todo dia você olhar lá. Então, eu quero ir para Maldivas. Tá bom. Não é amanhã que você vai. Mas tira uma foto e olha lá todo dia. Traz isso para o teu cérebro, traz isso para a Traz. tua realidade Isso é imaginativa. científico. Não é conversa de coach. É científico, é comprovado que você tem essa possibilidade de exercitar. Então você tá lá cansado, passando mal. O que que você faz? Você só tá usando o 40%. Você tem ainda um tanque reserva para você. Só que a gente chega no nosso limite, e limite de vida é superação. Boa. Né? Por que que tem pessoas que fazem muitas coisas que você não faz? Porque ela tá além. E se a gente for, aí a gente vai para dentro da Bíblia, eu sempre falo, quem já me ouviu falar, eu vou falar isso sempre. Jesus estava andando, os soldados pararam Jesus e os discípulos carrega aqui, porque naquela época tinha uma lei que os soldados romanos poderiam pedir para qualquer cidadão carregar os armamentos, porque eram pesados, inclusive aquela, né, o capacete, né, a Sim, couraça, aquela tal lá, estrutura, aquela né? estrutura toda. E entregou para Jesus os discípulos. Só que só podia, 1 quilômetro carregar. Depois não podia mais. Era lei. Quando chegou naquele limite, o soldado pegou e falou o quê? Agora pode me entregar. Jesus falou: não, tá pertinho, eu vou até o final. Ele constrangeu os romanos, o soldado, porque ele foi além. Então você tem essa capacidade de ir além, mas você quer fazer só O básico, o o básico, óbvio. até ali. Aqui tá bom. Então quem vai no aqui tá bom, nunca vai chegar a ser uma Raíssa, porque ela nunca foi daqui tá bom. Se a gente estudar, né, assistir o documentário da Raíssa, a mãe dela e o pai sofreram coisas absurdas, inclusive denúncias no conselho tutelar, porque ela era colocada, ela treinava no meio de meninos. Só que o que ativou na Raíssa? Neurônio espelho. Ela viu os meninos mais velhos fazerem. E ela é o que ela é E foi hoje. esticada, né? Ale, que coisa linda, quanta coisa especial. Eu te vejo com essa mulher gigante em tudo que você decide, se obstina a fazer. E te vejo também como uma mulher de fé. Quando é que essa pulsão de compreensão da tua identidade em Deus, tendo vindo, como você disse, de um lado disfuncional, da menina que viveu uma experiência, que é uma experiência traumática de ter sido, eu quero usar uma palavra delicada, mas de ter sido conduzida, vamos pensar assim, de ter sido conduzida para o lar paterno, à mercê da convivência, do lar materno, dessa experiência que é a experiência mais visceral e relacional que a gente pode ter, especialmente enquanto meninas, dentro da Sim, própria estrutura, a sim, gente sim, inclusive precisa voltar para nossa mãe ali na adolescência, sim. e você estava diante de um contexto Tava totalmente sozinha adverso. na adolescência, eu tava sozinha. Conta Total. para nós de onde e como começou essa experiência. Hoje eu tenho, né, firmado a minha identidade em Cristo e entendo que desde o ventre da minha mãe. O meu avô era alcoólatra, mas ele lia a Bíblia todo dia. Tinha um exemplo. Todos os dias, até o dia dele falecer. Aliás, meu avô faleceu louvando. Isso é a cuidadora do meu avô. Ela estava com ele na UTI e aí acharam que meu avô estava alucinando, iam dar um remédio para ele. Ela falou: não, ele está louvando. Que Ele não lindo. está alucinando. Ele está louvando.
Ele cantava e a hora que ele faleceu, ele levantou a mão né, e falou Jesus e faleceu. Meu avô, com tudo isso, Foi um modelo para foi um você. modelo de quem lia a Uhum, Bíblia todos uhum. os dias. E o meu avô, ele era, nós éramos, né? Eu venho de uma família católica e o meu avô ia na missa. Não interessa se você quer ir ou não. A palavra tem que ser ouvida. Até porque a fé vem pelo ouvir. E ele me levava na missa. Então, na Igreja Católica, eu fiz tudo, tá? Até a perseverança. Eu fiz primeira comunhão, crisma, participava do grupo de jovens. Então, Super ativa. super ativo. Então, eu tinha já o conhecimento, mas eu me converti ao evangelho, né? De fato. Conheceres a verdade te libertará. Em 1999, eu estava grávida, eu fui convidada para ir num culto e lá eu fui convertida. E era Me diferente converti. do que você vivia. O Totalmente que que diferente. aconteceu lá? Mas eu tenho uma amiga de infância que era evangélica e que ela já me apresentava Jesus. Depois que eu fui ver. Quando eu cheguei lá, eu lembrei da amiga de infância. Legal. Eu lembrei dela, que ela me apresentou Jesus. Ela sempre falava, quando você estiver triste, conversa com Jesus. Você vai na igreja, mas você não conversa com Jesus? Ela me fazia esse questionário. E eu falo isso para ela hoje. Eu falo assim, você me apresentou Jesus. Então, Jesus já estava comigo desde o ventre da minha mãe. Quando eu fui morar com meu pai tinha um estagiário que ouvia Aline Barros. Uau. Ele era, acho que da congregação, ou da assembleia, não me lembro. Ele ouvia. E eu falava assim para ele, nossa, essa música é bonita, né? De quem? E aquela música, né? Ao rei dos reis consagro tudo o que sou. Ele me deu uma fita. Meu Deus. Ele falou assim, gravei umas músicas para você. E aquela fita me acompanhou muitos anos. Então, quando chego lá em 99, grávida, naquele culto, essas pessoas vieram à minha mente Como uma construção. com uma construção. Perfeito. Mas aí, se a gente for ver, os milagres acontecem todos os dias e todos os dias o Senhor coloca alguém. E essas pessoas eram os anjos do Senhor já me dizendo que Ele estava comigo. E sempre esteve. Que lindo, que lindo. E assim foi. No dia do meu batismo, eu me batizei no Rio, nas águas, mas no Rio mesmo. Foi uma dificuldade muito grande de sair para ir me batizar, porque naquela época eu era casada com o pai da minha filha mais velha e eu sofri violência doméstica por 7 anos. E essa violência, sofri todos os tipos de violência que eu falo assim, estão elencados lá na Lei Maria da Penha. Inclusive violência sexual, fui estuprada diversas vezes. E aí as pessoas não falam do estupro marital, mas existe, e eu fui. Violência física e tudo mais. E eu não conseguia sair. Ele trancou a porta e disse que eu não iria me batizar. Mas lembra que eu era aquela Alexandra, que era criada pelaquela avó, que eu Cuja dava, última que palavra. era minha? Eu Sim. quebrei a porta e fui. Você quebrou a porta. E fui. Uau. E se batizou. E se batizei. E desde lá, eu venho cada dia mais estudando a palavra, cada dia mais tentando entender o que Deus queria comigo, até o dia que eu tive o encontro mesmo com o Senhor. Eu estava num retiro em 2016, Ou seja, uma jornada aí, uma né? jornada até lá, tá? De 99 a 2016. 2016. Eu estava e o Senhor falou comigo através de um tucano. Eu fui para uma imersão de cura e libertação da pastora Tânia Teresa, que é uma juíza Sim, eu aposentada, conheço. maravilhosa. Eu fui para o Silk, lá Uhum. em Cesário Lange. E o meu atendimento, a minha ficha de atendimento ficou para o último dia, sexta-feira, às 7 horas da manhã. Um frio, um frio. E eu falava assim, eu vou pedir para ser mais tarde. Eu falei, não, eu vou. Levantei, fui. Quando eu estou saindo, tinha um tucano. E o Senhor falou comigo. Foi audível. A partir de hoje, a sua vida muda. Que lindo. E ele Um foi romper. um romper. E eu fui, ele foi me acompanhando, pulando de galho em galho até a porta do atendimento. E naquele que eu fiz o gabinete, né? Com aquele atendimento, eu entendi muitas coisas da minha vida. Muitas coisas. Que inclusive meu problema não tinha nada a ver com a minha mãe. O Senhor foi me mostrando lugares e coisas que eu tinha passado. E a facilitadora só foi ali orando comigo, conversando comigo.
o que eu queria. Eu falei, eu quero sair daqui outra pessoa. E eu saí outra pessoa. A minha vida mudou completamente daquele dia. A forma que eu trato meus filhos, a forma que eu tratei, comecei a tratar meu marido, que eu sou casada vai fazer 20 anos. Novamente, Deus me deu uma outra pessoa, né, que me auxiliou a falar sobre a violência. Então, muitas pessoas falam assim, não vou acreditar mais em homens. Não, gente, eu tive o professor da faculdade que me ajudou a fazer a denúncia, eu tive o meu marido que me colocou para vamos falar para outras mulheres, vamos falar para elas que Te têm colocou no teu possibilidade lugar. no meu lugar. Exatamente. E eu tive que aprender a duras penas, e isso é muito ruim, foi muito ruim, que quem conduz a minha casa é meu marido. Eu falo. Ele me deu uma camiseta uma vez assim, muito obrigado pela sua opinião, né? Mas eu vou fazer do meu jeito. Por quê? Porque eu volto àquela criança, gente. Olha o padrão. É o seu padrão, é o seu modelo É muito difícil. originário, sua matriz originária. Exatamente, é muito difícil romper. Sim. Mas tem um DNA muito melhor, que é o DNA de Cristo. E aí você tem que voltar e falar: peraí, tá errado. Peraí. A gente vai. E as coisas vão acontecendo. Então, eu fui rompendo, fui estudando, Aprofundando. aprofundando, porque é importante isso. Você abrir a Bíblia, você estudar a palavra, saber o que Deus quis com aquilo. Então, Romanos 12:2. Você não pode se aperfeiçoar as coisas que os outros vão te falar. Você tem que perguntar para Jesus. E ele sempre vai trazer a resposta, né? Sempre, Isso é né? incrível. A misericórdia se renova toda manhã. Você tem que entregar, a sua mente se renova. E por que você fica lá preso no passado? Gente, vocês acham que mesmo? E aí volta lá na pergunta do começo, né? Por que eu queria processar meus pais? Porque eu achava que eu sofria um abandono afetivo. Foi quando eu tirei minha carteira de estagiária, eu desarquivei meu processo. Então, uma das minhas aulas é a responsabilidade do advogado perante os processos de família. Eu que sou familiarista. O que você leva para esse processo? Uma criança vai ler. Que vida que você está dando de futuro para essa criança? Sem dúvidas. Não é os honorários que você está recebendo para criar provas, para fazer denúncias falsas. É um molde de destino que se estabelece a partir dali, né? E aí isso não reverbera na sua vida E não tem pessoal? peso? Não tem peso? O que Jesus quer com isso, com o seu talento? Você acha que ele Sim. quer mesmo que você faça isso? Que você destrua as famílias? E essa é uma linha muito tênue, né? Eu me lembro quando eu advogava ainda de uma situação de uma senhora, uma mãe que chegou querendo processar o filho. Ela queria alimentos. E eu entendi toda a situação, eu sempre fui muito sensível. E passadas algumas horas eu deixei ela falar muito. E a certa altura eu olhei nos olhos dela e disse: e ela tinha vivido uma experiência de não ter conseguido acompanhar o crescimento do filho. E ele foi viver assim como você com o pai. Eu disse: deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora quer o processo ou a senhora está com saudade? E está buscando reaver a relação com o seu filho, processando ele. Isso aí. Porque, afinal de contas, ele tinha se tornado um homem muito bem-sucedido financeiramente. Ela desabou a chorar e disse: eu queria o meu filho, eu queria o meu neto. Mas a minha casa não está à altura para recebê-lo. Eu disse: pois a senhora vai arrumar, a senhora vai embora daqui. Vai arrumar a sua casa, vai fazer uma comida gostosa e a senhora vai chamar seu filho. E vai me mandar uma foto. E se a senhora sentir, libere sobre ele tudo que a senhora talvez gostaria de ter feito, de ter acompanhado e reconstrói essa história. E essa talvez foi uma das fotos mais especiais que eu recebi enquanto eu ainda advogava. Isso é muito bom. A mesa, Isso é muito os bom. detalhes e aquele filho reconciliado com a mãe. E você, contando essa história, me fez lembrar que com 40 anos, 41, vamos lá, eu tive câncer de mama. Em março de 2020, minha mãe tirou a mama direita. Em setembro de 2020, eu tirei a mama, as duas, mas eu tava com câncer na mama direita. No mesmo lugar que a minha mãe daquela mulher que eu não convivi.
Que é E aquela mulher você que comentou no início que sua esporadicamente. avó também teve câncer. Não, minha avó Materna. materna. Aham, Exatamente. E aham. minha tia materna também teve câncer de Ou mama. seja, uma doença Exatamente. Que que veio ali, acompanha. a família. E quando eu tive câncer de mama, a minha mãe já tinha ido na minha casa, mas foi na minha casa, foi, vamos dizer assim. Mas após o câncer, eu reconstruí a minha Relação. relação com a minha mãe, Olha que lindo! reconstruí. E reconstruí com meu pai também, porque eu recebi meu pai na minha casa, ele foi me visitar. Olha só. Então, ele nunca tinha ido na minha casa. Minha mãe também nunca tinha ido na minha casa. Hoje, a gente tem, sim, uma relação. Com meu pai é um pouco ainda, ele tem, né? Ele tem as resistências dele, mas ele também é uma vítima, Sim. né? Dessa De toda essa história, história. de toda essa história. Mas ele ainda precisa conhecer tudo isso. A minha mãe é outra pessoa. Que lindo. E nós fizemos uma viagem em família, da minha mãe, tá? Com meus irmãos. E aí foi muito engraçado, porque tanto meu padrasto quanto meus irmãos falavam assim: gente, ela faz igual a mãe. Gente, não sei o quê. Como é que pode? Nem conviveu, né? Mas Isso. E o ano retrasado, 24, eu realizei o casamento da minha irmã, uau, filha da minha mãe. A minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova por parte de mãe, da Amanda. E quando ela teve que sentar e ouvir da minha boca no processo, minha mãe pediu direito de convivência, direito de visita, e eu fui treinada na casa paterna que eu tinha que falar para o juiz. Por isso que eu trabalho com alienação parental. Eu sei quanto isso faz mal. E eu tive que dizer, olha, minha mãe agora que ela está atrás de mim, e minha mãe estava nossa. grávida da Amanda. Então a Amanda sempre foi, ela nasceu com assim, você lá, eu aqui. Eu ia lá, Havia um mas distanciamento. havia um distanciamento. E Deus foi tão perfeito que ele quebrou isso. Eu tenho uma relação muito boa com a minha irmã hoje, né? E eu realizei o casamento dela. Eu falei da palavra o casamento Que dela. Ela me lindo. pediu e eu falei, eu faço. E foi lindo, porque na hora que eu falei, eu sou irmã da Amanda, muitos dos amigos dela, tipo assim, quem é essa? Como Da assim? onde? Eu falei assim, essa cara que vocês estão fazendo, é isso, eu sou a irmã mais velha da Amanda. E foi maravilhoso para mim, foi a resposta de Deus dizendo assim, sabe aquela menina que a sua mãe, através da gravidez, machucou? Essa menina agora você está abençoando a união dela. Que lindo. Nossa, Lê, quanta coisa, gente! E Bom assim, é demais. Deus. É Deus. É tudo sobre Jesus. Aí, pra gente finalizar, porque senão a gente fica Até aqui amanhã. até amanhã. E assim, foi um looping, vocês viram, né? Nós fomos numa espiral. Tem sempre um momento aqui que é um momento em que você deixa uma mensagem imortalizada. Não é combinado, é uma mensagem que você sente, pulsa no seu coração. E como você carrega a presença do Espírito, você agora é tomada para deixar essa mensagem, porque eu adoro conteúdo de valor e de qualidade, porque ele vai ficar. Daqui a pouco nós estamos aí com os nossos netos e vai estar Exato. alguém assistindo em Exatamente. algum lugar, no tempo e no espaço, e essa mensagem vai ficar imortalizada. Não existe tempo que Deus não venha realizar. Então, como falei aqui para vocês, que eu tinha 41 anos. 41, eu fui morar com a minha avó, tinha 1 ano e 6 meses. Então, vamos lá. 30 e poucos anos depois, as coisas Verdade. aconteceram. Não há tempo que você não possa esperar. É que a gente quer tudo na hora. A ansiedade, eu vi até que você colocou hoje, né, sobre ansiedade. Se lá, quando Jesus estava sendo seguido por multidões, que os apóstolos ficaram, né, que os discípulos ficaram desesperados, como ia alimentar aquela multidão, que aquilo é uma ansiedade. Que é uma ansiedade? É verdade. Eles não sabiam, mas eles estavam tocando em Jesus. Ficaram ansiosos? Quem somos nós para não ficarmos? Mas a gente tem que saber esperar. O tempo não é nosso.
O tempo é de Deus. Então, se a gente estudar a Bíblia, a gente vai ver que muitas pessoas esperaram anos e anos para ter a sua vida transformada. Anos para ser transformado na sua geografia, na sua identidade, na sua família. Então, quem sou eu para dizer a hora que eu quero? Não, é na hora de Deus. A gente tem que aprender a esperar, aprender a minimizar expectativa e seguir. E sobre carreira, você pode mudar ela a hora que você quiser, desde que você consiga planejar, mas colocando o Senhor Jesus no meio de tudo isso. Garanto que é sucesso garantido. Ah, Esse é o sucesso. que maravilhosa! Você vai deixar sua rede social para que as Vamos pessoas lá. possam entrar em contato, possam dizer que você é especialíssima, maravilhosa. Busque seus serviços, fala para nós. É @Alexsandra, é X e S, Alexsandra, um S só, Manoel Garcia. Tá assim, Alexsandra, @Alexsandra Manoel Garcia. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também, mas você vai falar com a Lê, vai curtir aquilo que ela faz e vai buscar, sendo necessário o auxílio dela, porque é essa potência divina materializada aqui para nós. Que você tenha gostado, curte, comenta, compartilha, divulga essa mensagem. A gente sabe quando essa mensagem vai chegando cada vez mais longe, a gente vai podendo tocar mais vidas, gerar mais transformação e o mundo vai ficando melhor, o mundo vai ficando mais gostoso de se viver. Seja luz no mundo, né? Seja luz no mundo. Porque eu sempre falo, para que você vai deixar as coisas ruins se você pode deixar elas boas? Maravilhosa! Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Obrigada.